E aí galera do canal Abrangel, beleza? Meu nome é Hector Basile e hoje eu vou trazer um quadro novo para vocês. Como vocês sabem, eu sou professor de geografia, então muitas vezes eu me deparo com algumas respostas bem inusitadas, vamos dizer assim. Então eu quero trazer algumas dessas para vocês, mas não com o intuito de tirar sarro de ninguém. Quero deixar isso bem claro. Eu quero trazer as respostas e também explicar qual seria a resposta certa para essa questão. A gente vai começar com uma questão bem simples, relativamente. O que é clima? Eu passei a prova essa semana, semana passada. Eu trouxe algumas respostas bem inusitadas, tá? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Eu trouxe essa questão na prova porque a gente estudou a diferença entre clima e tempo. Os dois se tratam de condições atmosféricas. Quando a gente fala de tempo, é o que a gente vê no jornal, por exemplo, a previsão do tempo. Quando a Maju Coutinho, no Jornal Nacional, ela mostra, por exemplo, que a temperatura em São Paulo amanhã vai fazer máxima de 30 e mínima de 20. Isso ela está mostrando o tempo, a previsão do tempo, porque é o que ocorre em um curto prazo de tempo cronológico, o tempo do relógio. Já o clima é algo mais complexo da gente entender, porque é uma condição atmosférica a longo prazo, Por exemplo, o clima de São Paulo é um clima tropical. Mas como que foi definido esse clima? Durante um longo período de estudos, então os climatologistas, os meteorologistas levantaram, por exemplo, a condição da quantidade de chuva, o índice pluviométrico, também as temperaturas, as médias de temperaturas durante um longo período, por exemplo, 20, 30 anos, além também das direções dos ventos, a ação das massas de ar numa determinada localidade. Então o clima ele pode ter vários fatores que influenciam para ele ocorrer. O tipo de vegetação, os tipos de ventos, que eles podem ser quentes ou frios, podem ser úmidos ou secos, o efeito da maritimidade, continentalidade, correntes marítimas. Então o clima ele é formado por uma diversidade de fatores, tá? Mas a resposta mais correta seria a condição atmosférica em um longo espaço de tempo, geralmente 20 ou 30 anos. Isto posto, vamos a algumas das respostas mais inusitadas. Bora! Bom, a primeira, abre aspas. O clima é quanto vai acontecer, tipo, sol é clima. Eu fiquei tentando entender o sentido que ela quis chegar, essa pessoa. Então, quanto vai acontecer, tipo, sol é clima. Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Próxima. O clima é quando vai chover, o tempo é quando faz sol. Não tem nenhuma conexão essa resposta, Expliquei para vocês o que significa o tempo e o clima, a diferença entre os dois. Mais uma. Clima tem mais tempo que o próprio tempo. Uma resposta bem filosófica essa aqui, hein? Clima tem mais tempo que o próprio tempo. Também nos mostra o que vai acontecer. Tipo, se vai fazer sol ou chover. Bom, a resposta não está certa. Mas parabéns pelo pensamento filosófico. Mais uma. Clima é a amplitude termal de um longo prazo. Talvez esse aqui ele confundiu um pouco as bolas, porque eu falei sobre amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, por exemplo, se hoje na cidade de Praia Grande, em São Paulo, faz 32 graus de máxima e a mínima é 24 graus, 32 menos 24 dá 8. Então a variação térmica, a amplitude térmica foi de 8 graus.
tá? Então talvez ele tenha confundido um pouco as ideias aí. Clima é uma coisa que mostra a previsão. O clima ele influencia na previsão do tempo, óbvio, mas não era bem isso que eu queria. Mais uma pessoa aí que confundiu o tempo com o clima. Clima é chuva, sol, nublado, é o que vai passar na semana inteira. Então, confundiu o tempo, que é a condição atmosférica de curto prazo, com o clima, né? O clima é longo prazo. Clima é a hipotermia de cada região. Hipotermia, para quem não sabe, é quando o nosso corpo ou algum objeto ele fica com a temperatura abaixo do que é o normal, né? Por exemplo, o corpo humano, a temperatura média dele é 36,5 graus. Se ele tiver, por exemplo, a 36, 35,5, ele está com hipotermia, está abaixo da temperatura normal dele, né? Então talvez tenha visto essa palavra aí em ciências e confundiu na hora de responder a prova de geografia. Atenção! Aí, nessa mesma ideia de confundir as matérias, talvez esse aluno aqui respondeu confundindo com matemática. Presta atenção. Clima é um longo perímetro. Perímetro é matemática, hein? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, né? De uma figura geométrica. Então, talvez você confundiu as bolas aí, né? Mais uma aí pra gente chegar aí no nosso desfecho. Clima é sobre o sol ou chuva do mundo? E para acabar, uma das melhores respostas. A pessoa escreveu na prova assim: o que é clima? Vou saber, foi isso. Talvez eu não tenha explicado, né? Mas eu expliquei sim, porque outras pessoas responderam certinho e porque a pessoa respondeu, vou saber. Talvez estivesse moscando no meio da aula, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Valeu, galera! Até a próxima! Se vocês curtiram esse quadro aí, ó, comenta aí embaixo se quiserem outro vídeo assim, nesse formato aí, trazendo as respostas inusitadas e óbvio, a explicação, né, do que seria a resposta certa. Comenta aí que a gente vai trazer mais questões aí, porque o que não falta é isso, beleza? Valeu!